Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula comigo, Dr. Fernando Scremin. Hoje nós vamos falar aí sobre um ativo um tanto quanto interessante, a monolaurina. Mas deixa eu fazer uma pergunta primeiro para vocês. Existe uma forma de agir contra algum patógeno, uma bactéria, um fungo, um vírus, sem destruir a microbiota e sem gerar uma resistência a um antibiótico, por exemplo? Essa é a pergunta que eu quero que você leve consigo aí durante toda essa aula. Então, guarda essa perguntinha. Existe uma forma de agir contra o patógeno sem destruir a microbiota e sem gerar resistência a antibióticos? Tá? Por que que eu quero responder essa pergunta, né? Essa pergunta na prática clínica, a gente sabe que o maior desafio não é apenas eliminar o patógeno, não é apenas eliminar o agente infeccioso, né? O grande problema que fica é o depois. Fiz uso de antibiótico, tenho desbiose intestinal, fiz uso de antifúngico, melhorou durante 2 semanas, voltou a reinfecção, né? Então, tudo isso está relacionado, claro, ao nosso sistema imunológico, à microbiota intestinal, mas normalmente esse problema do que fica, né, é que a gente trata a infecção melhora, o sintoma some, mas o paciente volta com uma nova infecção, volta com uma recidiva, candidíase vaginal. Hoje está uma onda gigante de candidíase, né? O paciente volta com uma desbiose, volta com uma inflamação crônica, o paciente volta com uma vaginose, volta com uma sinusite, volta com uma infecção urinária de repetição. Né? Essa semana, ainda conversando com uma colega, ela falou: Nossa, esse ano de 2025 para mim foi uma glória. Eu disse: Por quê? Porque eu não tomei antibiótico. 2024 eu passei o ano inteiro tomando antibiótico por causa de infecções urinárias de repetição. E claro, porque ela começou a cuidar do corpo e não só da infecção. Tomar lá uma norfloxacina, uma ciprofloxacina, ah, Fernando, tu é contra? Não, não, eu estou falando o antibiótico no momento certo e quando eu tenho um suporte interessante para usar junto com ele, é muito bacana. E muitas vezes o que está sustentando esse ciclo, a gente pode dizer que não é o patógeno em si, mas a forma como a gente está combatendo ele. O antifúngico que está sendo utilizado, aumenta a dose, muda a periodicidade, né? Mas tá ali, o fungo continua ali, é o antibiótico que é usado para combater uma infecção, a infecção continua ali, né? Eu sei que eles são importantes, salvam vidas, né? Um antifúngico, um antibiótico, né? Mas eles não foram feitos para uso repetitivo, nem muito menos para preservar a microbiota, porque o mecanismo de ação dele não consegue preservar a microbiota intestinal e nem para respeitar o ecossistema do paciente, a nossa fisiologia. Ele não respeita a fisiologia, ele ataca todo tipo de célula. Então, como é que ele vai respeitar o ecossistema? Ele acaba com a microbiota, ele acaba com as membranas. Então, eu vou ter alterações quando faz o uso do antibiótico, o uso do antifúngico. Fernando, mas a pergunta que todo prescritor funcional precisa se fazer é: como que eu ajo, como que eu tenho uma ação contra um patógeno sem colapsar, sem alterar os sistemas fisiológicos, os sistemas biológicos. É exatamente aqui que entra esse conceito que eu quero trabalhar com vocês. Um antimicrobiano, um antiviral, um antifúngico com inteligência seletiva. É dentro desse conceito que a monolaurina se torna um ativo extremamente interessante do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista clínico e também estratégico na prescrição. Por quê? Porque ele pode potencializar o efeito de antifúngicos, ele pode potencializar o efeito de antibióticos, ele pode potencializar a ação de antivirais. Então, não é só um substituto que eu quero mostrar para vocês.
Muitas vezes ele vai ser um substituto, mas muitas vezes eu posso usar ele em conjunto com a medicina tradicional. Então, ao longo dessa aula, eu vou mostrar para vocês por que a monolaurina não se comporta como um antibiótico comum, né? Como ele atua aí no vírus, principalmente vírus envelopados. Nossa, tem dois artigos que eu coloquei na aula, tem vários outros artigos mostrando, mas falando do Covid, falando do SARS-CoV-2, tá? Pacientes com níveis séricos altos de monolaurina tiveram menos grau, né, o menor grau de infecção pelo SARS-CoV-2. Então, eles foram, né, infeccionados, porém o vírus não teve a potência. Por isso que a gente fala, né, Fernando, como é que explica a diferença? Teve pacientes que pegaram e quase morreram, teve pacientes que pegaram e morreram, só que teve pacientes que pegaram Covid, tiveram Covid e não sentiram quase nada. Será que isso está explicado na metabolômica? Que foi exatamente o que eles viram nesse estudo. Eles foram analisar toda a metabolômica do corpo para entender quais fatores eram diferentes nos médicos. É um estudo com médicos, tá? Que pegaram Covid e os médicos que pegaram Covid, mas não tiveram sintomatologia, certo? Então, olha só que interessante. E principalmente, claro, como é que a gente pode usar a monolaurina na prática clínica, com segurança, com resultado. Então, para entender tudo isso, a gente precisa começar do começo, né, Fernando? Isso é ambíguo, né? Começar do começo. É, mas o cenário atual das infecções recorrentes e da resistência antimicrobiana, né? Então, por que essa resistência? Porque quando eu falo assim, ó, porque simplesmente trocar de antibiótico não resolve mais, tá? Não adianta trocar de antibiótico. Quando a gente olha para um mapa como esse, tá? Esse é um estudo que mostra sobre candidíases, né? As diferentes espécies, Candida albicans, glabata, tá? A tropicalis, né? Mas olhando para esse mapa que eu estou mostrando para vocês, o que, que a gente consegue ver nesse mapa? Que ele não representa só números, não representa só estatística, ele representa o dia a dia do consultório, infecções que tratamos e que melhoram temporariamente, mas depois voltam. Voltam em diferentes formas, porque muitas vezes quando eu trato uma infecção de garganta, pode repercutir numa candidíase, pode dar uma vaginose de recorrência, pode dar uma infecção urinária de repetição, né? Então, muitas vezes essas diferentes formas, tá, de infecções, elas acabam aparecendo de outra forma. Então, eu tratei uma infecção de garganta e aparece uma candidíase de repetição. Ou uma infecção cutânea, uma dermatite atópica, que é causada por Staphylococcus aureus, pode ser também, né? Então, desbiose pós-antibiótico. Então, esse mapa mostra algo muito importante, que o problema não é só aqui no Brasil, o problema é em todas as regiões do mundo, né? O aumento de infecções recorrentes, o aumento da resistência antimicrobiana, o aumento da resistência a antibióticos, o aumento de falhas terapêuticas. A gente tem escutado cada vez mais, né? As bactérias super resistentes, tá? Um crescimento muito claro das infecções associados à disbiose intestinal. E aqui eu posso dizer que entra um ponto crítico que muitas vezes passa desapercebido, né? A recorrência não acontece porque o antibiótico não funcionou, ela acontece porque o ecossistema do paciente não foi restaurado. E um dos grandes problemas que tem hoje dessas infecções recorrentes é o surgimento, a formação de biofilme. Biofilme, a gente fala muito de biofilme da cavidade oral, né? Biofilme que vai dar a formação de tártaro por calcificação, né? Então,
Só que esse biofilme não está só na cavidade oral. Então, a recorrência não acontece porque o antibiótico, porque o antifúngico não funcionou. Ele acontece porque a gente não restaurou o ecossistema do paciente. E o que acontece na prática? O antibiótico elimina o patógeno-alvo, junto com ele, elimina bactérias que são protetoras, probióticos, altera o pH das mucosas, rompe o equilíbrio imunológico, o biofilme, tá? Aumenta a resistência bacteriana. O biofilme não deixa que antifúngicos funcionem da forma que era para funcionar. E isso cria um ambiente perfeito, tá? Para que a gente chama do famoso ciclo sem fim. Quando eu falo de ciclo sem fim, eu lembro do Rei Leão, né? O ciclo sem fim. Seguiremos pelo caminho até encontrar esse ciclo sem fim. No nosso caso aqui é o que? Trata, melhora, só que desorganiza o ecossistema biológico. Isso causa recidiva, trata de novo, melhora temporariamente, vai causar recidiva. Isso é um ciclo sem fim, né? Quando a gente observa novamente esses dados do mapa, especialmente esse daqui, esse estudo é de Cândida, Cândida albicans, Cândida glabrata, Cândida tropicalis, né? Outras espécies que são classificadas como não albicans, fica muito claro que não, a gente não está mais lidando apenas com uma infecção, mas com um desequilíbrio, sim, tá? De todo o sistema. Eu vou dizer assim, eu vou chamar de um desequilíbrio ecológico crônico, porque não é só da microbiota intestinal, é de todo o microbioma. E quando a gente fala de microbioma, não é só bactéria, vírus, fungo, bactéria, eles se comunicam entre si. Eles se comunicam através desse biofilme. Olha que interessante. Calma que eu vou mostrar mais para frente sobre isso, tá? Então fica muito claro que a gente não está lidando apenas com uma infecção, mas com um desequilíbrio do microbioma, um desequilíbrio crônico, um desequilíbrio ecológico, posso dizer assim, tá? E outro ponto extremamente importante é esse daqui, ó, o biofilme. Por quê? Porque as infecções não são mais infecções livres. Ah, é uma bactéria que está lá livre na circulação, né, que vai causar uma sepse que eu vou matar ela. Elas estão extremamente organizadas. Quando a gente fala de biofilme, tá? E daí esse artigo mostra justamente esse mecanismo, né? É importante entender que a gente está falando de um aglomerado de micro-organismos. E não é só uma Cândida albicans, é uma colônia de micro-organismos. Tá? Não pensem só, estou tratando só a Cândida. Esse é o problema. Porque ali não existe só a Cândida. O biofilme, ele se organiza, ele tem uma forma estrutural tão organizada, tá? Tão funcional, e eu digo assim, que ela está estrategicamente construída pelo patógeno para quê? Para sobreviver. Então, quando eu tenho a formação do biofilme, o que acontece? As bactérias se tornam resistentes ao tratamento a um antibiótico. E vocês veem que existe ali, né, fragmentos de DNA. Esses fragmentos de DNA, elas usam como um fator de comunicação. Comunicação para criar mais resistência aos antivirais, aos antifúngicos, aos antibióticos. Então, existem três grandes componentes aí, né, quando a gente fala de biofilme. Primeiro, polissacarídeos, depois proteína e depois o DNA extracelular, esse eDNA que aparece ali. Essa matriz extracelular, ela vai funcionar como uma blindagem biológica. O que ela faz? Ela impede, por exemplo, que o antibiótico chegue ao alvo. Por quê?
porque eles vão estar escondidinhos. Eles vão estar lá no fundo. Deixa eu botar uma canetinha aqui. Eles vão estar protegidos. Protegidos. E daí esse antibiótico não consegue fazer efeito. Ele reduz a concentração efetiva do antifúngico. O antifúngico que eu vou utilizar para tratar aqui, ele não consegue chegar. Ele vai criar um microambiente onde o patógeno consegue entrar num estado que a gente chama de dormência. O que é isso? Tá? Para que um antibiótico tenha efeito, o que acontece? Ele precisa que as bactérias estejam metabolicamente ativas. Por quê? Porque o mecanismo de ação dele é no DNA da bactéria. Então, se a bactéria não está metabolicamente ativa, aonde com a inteligência que ela criou, ela cria essa resistência ao antibiótico, tá? Então, quando esse microorganismo entra no biofilme, ele reduz a taxa metabólica, ele altera a expressão gênica, ele diminui a divisão celular. E assim o que acontece? Passa a existir esse estado chamado de persistência, de resistência. Essas células resistentes, as células persistentes, tá? São mais tolerantes. O antibiótico até pode chegar ali um pouquinho, mas não encontra o alvo ativo. E por que, Fernando, isso? A infecção, então, melhora durante o tratamento e sintomas diminuem. O exame até pode dar negativo, mas dias ou semanas depois tudo volta. Por quê? Porque o biofilme nunca foi eliminado. Elimina o que está fora. As bactérias que estão fora conseguem ser eliminadas, mas o biofilme não. Então, outro ponto crítico, outro ponto importante e que a gente precisa trazer aqui é que os biofilmes favorecem trocas genéticas entre micro-organismos, tá? É isso mesmo. Ó, mais uma vez, aparece aqui o eDNA. Opa, aqui, ó. O eDNA aparece aqui, ó, tá? Os genes de resistência, eles são compartilhados entre bactérias. Então, essas bactérias vão o quê? Aprender a sobreviver juntas, tá? Juntas com o quê? Juntas com fungos, juntas com bactérias. Então, elas coexistem ali. O patógeno se torna cada vez mais adaptado ao ambiente do hospedeiro. É quando eu mudo de cidade, né? Quando eu mudo de cidade, eu não preciso de um tempo de adaptação para saber onde é que é as ruas, onde é que é o meu local de trabalho, onde é que é o colégio das crianças, né? Aqui tá tudo adaptado para quê? Para proteger o patógeno. E não é só isso. Se fosse o biofilme só para proteger esse patógeno, não tinha problema. Ele treina o patógeno. E isso explica por que, né, a gente vê biofilmes envolvidos em candidíase de repetição, em vaginose bacteriana, em sinusites crônicas, em otites crônicas, infecções cutâneas. Sabe aquele famoso H. pylori? Ele forma biofilme. Daí eu vou lá e dou uma bomba de antibiótico para, né, o paciente, aquele pack, aquela caixa bonita, né, cheia de antibiótico para azóis da vida, né? E depois de um tempo vai voltar por quê? Porque o H. pylori estava protegido num biofilme. E até infecções virais, tá? Infecções virais associadas a mucosas, pode ser uma mucosa respiratória, elas vão criar resistência porque elas estão juntas nesse biofilme bacteriano. Ah, Fernando, por isso que às vezes em infecção viral, quando dá antibiótico, melhora, porque ele está num biofilme que normalmente é bacteriano. E agora vem o ponto mais importante que eu digo da aula, né? Por que, Fernando, o ponto mais importante? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção, tá?
Antibióticos e antifúngicos tradicionais não foram desenhados para romper o biofilme. E eu até botei mais um desenho ali, ó. Livre estou, né? Não posso mais segurar. O que acontece? O antibiótico ele só consegue atacar bactérias que estão livres, em culturas livres, em micro-organismos isolados, tá? Mas o paciente real, ele vive num meio de cultura que é o biofilme. Então ele vive em uma mucosa, ele tem um intestino, ele tem um trato urinário, ele tem pele, ele tem ambiente ácido. Um corpo ácido favorece infecções. Ele tem um ambiente inflamatório, ele tem um microbioma completo. Então, se eu não atuo sobre o biofilme, eu estou tratando o quê? Apenas a superfície do problema, enxugando gelo. É só para tapar, mascarar, porque se eu não passar a tratar biofilmes, eu não consigo prevenir infecções, tá? Então, é exatamente aqui que começa a surgir os estudos com a molécula da monolaurina. Então, não depende apenas do metabolismo ativo, né? Ela não atua em alvos enzimáticos, mas ela tem a capacidade de desorganizar fisicamente a estrutura do biofilme. Ela tem a capacidade de desorganizar os envelopados virais. E sem um envelope viral, o vírus não consegue entrar na célula, não consegue se multiplicar. Ela consegue destruir a estrutura, a membrana lipídica dos fungos. E é nesse ponto que a monolaurina então começa a fazer muito sentido. Por quê, Fernando? Porque a monolaurina é uma molécula anfipática. Nossa, Fernando, anfipática. Anfipática tem afinidade por estruturas lipídicas. Isso quer dizer o quê? A monolaurina interage com membrana e consegue desorganizar a matriz do biofilme. Ela consegue, com a membrana das células, com a membrana das bactérias. Ah, Fernando, mas então nas células ela vai agir? Não. Lembra que eu falei que ela é seletiva? Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho da parte química, tá? Essa é a molécula da monolaurina. Então, ela tem uma estrutura que é uma estrutura lipídica, que vem do fato de ela ter duas regiões quimicamente opostas na mesma molécula. Ela tem uma região polar e uma região apolar, tá? A região hidrofílica. Quando a gente pensa em hidrofílica, logo eu olho aqui, né? Ah, tem hidrogênio, tem hidrogênio. Opa, essa é a parte mais polar, porque aqui eu tenho carbono, né? Aqui hidroxila, desculpa, não é só hidrogênio, mas aqui eu tenho carbono, 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 né? Então, aqui um éster, mas qual é a parte que é mais hidrofílica? Aqui é a parte que é mais hidrofílica, que é a parte polar. A gente chama de cabeça. Essa é a parte que vem do glicerol. Quando eu pego o ácido láurico, tá? E eu faço a ingestão do ácido láurico, o ácido láurico é um detergente. Quando eu faço a ingestão do ácido láurico, ele tem a capacidade de se ligar ao glicerol, formando a monolaurina. Então aqui eu tenho uma estrutura que é a estrutura do ácido láurico e aqui eu tenho uma estrutura que é uma estrutura do glicerol, tá? E isso forma a monolaurina. Então, os grupos hidroxila, o grupo hidrogênio da ligação éster, né? Essa região, ela tem a capacidade de interagir com a água, certo? Então, ela interage com superfícies polares. Por exemplo, no fosfolipídio da membrana celular lá da bactéria, fosfolipídio tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. Então, isso permite que a monolaurina se posicione corretamente na interface água-membrana. Depois eu tenho a região apolar, que seria o quê? A cauda. Na verdade, ela vem aqui do ácido láurico, né?
que seria 12 carbonos nessa estrutura. Então, a longa cadeia de hidrocarbonetos aqui, né? A gente fala que é uma longa cadeia saturada, porque não tem dupla ligação, tá? E com a extremidade aqui contendo o grupamento metil, o que que acontece? Essa extremidade tem alta afinidade por lipídios. Então, ela se insere facilmente em membranas celulares, em envelopes virais, matrizes lipídicas do biofilme. Então, essa característica onde a monolaurina é anfipática, tá? Por quê? Porque ela combina uma cabeça polar, derivada do glicerol, e uma cauda apolar longa, derivada do ácido láurico. É isso que permite que essa molécula se insira nas membranas celulares, por exemplo, membranas lipídicas de vírus envelopados, de bactérias, de fungos, tá? Ah, Fernando, mas então ela vai também nas bactérias boas do nosso intestino? Não, calma que eu vou explicar. A gente tem bactérias gram-positivas, gram-negativas. Calma que isso eu vou explicar mais para frente. Mas essa inserção faz com que ocorra uma desorganização dessa camada lipídica sem ser tóxica, a monolaurina, tá? Então, ela atua fisicamente na estrutura, ela não tem nenhum alvo bioquímico como um antibiótico. E eu vou mostrar para vocês mais para frente também essa relação, essa diferença, tá? Por quê? Porque existem vários estudos que mostram que a monolaurina reduz a formação de biofilme, diminui a massa do biofilme já formado, interfere em sistemas de sinalização de virulência, então ela diminui o risco de reinfecção, aumenta a susceptibilidade dos micro-organismos a outros agentes, por isso que às vezes é interessante o uso da monolaurina em tratamentos com outros agentes antifúngicos, seja ele natural ou seja ele sintético, tá? Então, eu vou aumentar, eu vou potencializar um efeito que hoje já não existe mais de muitos medicamentos. Então, ela não age, né, ela não age como um antimicrobiano, ela não age como um antibiótico normal. Ela age como um desorganizador do campo de proteção, da membrana do patógeno. Então, quando ela rompe um biofilme, o patógeno perde as vantagens. E daí o nosso sistema imunológico volta a reconhecer e tratamentos passam a funcionar novamente. Tá? Por isso que antibióticos, antifúngicos, antivirais tradicionais vêm perdendo aí, vamos dizer, entre aspas, né, as suas forças, tá? Então, a monolaurina pode entrar como um potencializador. Por isso é que muitas vezes o prescritor troca o antibiótico, troca o antifúngico, muda a dose, muda o tempo de tratamento e o paciente continua voltando. Então, a pergunta que precisa ser feita não é qual antibiótico usar agora. Eu preciso perguntar como eu reorganizo esse campo biológico, esse terreno biológico, para que o patógeno não consiga mais se sustentar. E aqui na medicina funcional, na medicina integrativa, começa a fazer muito sentido a monolaurina, né? Eu consigo reorganizar o campo biológico, o terreno biológico. Por quê? Porque ela muda o foco de matar o agente isoladamente para modular o ambiente onde ele vive, permitindo que o nosso corpo também una suas forças com o sistema imunológico para eliminar essa infecção. E é dentro desse raciocínio que surge a necessidade de novos ativos, né? E aí entra esse ativo de inteligência seletiva, a monolaurina. Então, por que a monolaurina não entra para substituir antibióticos? Ela entra para corrigir um problema que o antibiótico não resolve, que o antifúngico não resolve, que o antiviral não resolve, tá? Ela entra para corrigir um problema que é do biofilme, é da resistência. Por isso que muitas vezes um tratamento com fluconazol, clotrimazol intravaginal, óvulo vaginal de clotrimazol, né,
Podemos até citar um ácido bórico sozinho, não vai dar conta por causa do biofilme. Trato sinusite, dá-lhe azitromicina, dá-lhe a levofloxacina e nada resolve, amoxicilina, clavulato. Por quê? Por causa do biofilme que foi formado, né? Agora que a gente entendeu aí um pouquinho do cenário clínico das infecções recorrentes, o papel central dos biofilmes, a pergunta agora é: Fernando, como a monolaurina consegue agir nesse ambiente sem colapsar a microbiota intestinal, sem colapsar a microbiota nasal, sem colapsar a microbiota vaginal, tá? Para responder isso, a gente precisa entender que a monolaurina, do ponto de vista bioquímico, eu já falei para vocês. O que que é a monolaurina? Tá? Ela partiu do ácido láurico com a ligação com um glicerol, certo? Fernando, por que que essa informação é tão importante? Tá? Porque quando ela se liga, ela deixa de ser apenas um ácido graxo e passa a ter aquela estrutura anfipática que eu já expliquei. Com essa cabeça polar, com essa cauda apolar. E isso é que faz com que, tá, essa estrutura da monolaurina tenha essa afinidade por membranas lipídicas. Atenção aqui, ó, presta atenção aqui nesse ponto, tá? Ela não entra na célula humana de forma indiscriminada. Ela interage principalmente com vírus envelopados, com membranas bacterianas, com membranas fúngicas e com a estrutura lipídica do biofilme. Isso acaba criando um diferencial importante, tá? Então, quando a gente olha para essa imagem, por exemplo, o que que a gente vê? A gente vê o ácido láurico, a monolaurina, então tá aqui, ó, representado, né? Cabeça polar, cauda apolar. Quando ela entra, por exemplo, na membrana, tá, de uma bactéria, ela faz uma interação com a membrana causando uma disruptura, uma ruptura, né, na verdade, da membrana celular. Então, isso faz com que, tá, forme agregados tipo micela e a ruptura ou desorganização da camada bilipídica. Isso explica porque a monolaurina consegue eliminar vírus envelopados, bactérias gram-positivas, fungos, leveduras e também age sobre os biofilmes. Monolaurina não age como um antibiótico clássico. Ela não bloqueia a síntese proteica, ela não inibe parede celular por enzimas específicas, ela não interfere diretamente no DNA, como agem os antibióticos, né? Então, por isso que ela não vai gerar resistência. Fernando, posso usar a monolaurina como preventivo? Pode, pode. Ela não vai causar resistência. Ela não destrói a microbiota intestinal. Ela age somente sobre os patógenos com alta dependência de estrutura lipídica e estrutura organizada, com bactérias, fungos e vírus envelopados. Então, isso explica algo que você, prescritor, tá, precisa ver na prática clínica. A monolaurina é mais seletiva. Então, ela afeta, tá, muito mais micro-organismos patogênicos, estruturas em biofilme, bactérias comensais, do que o próprio ambiente do hospedeiro. Outro detalhe importante, tá, que a gente vê nessa imagem é que a monolaurina forma essas micelas. Essas micelas são importantes, tá? Por quê? Elas sequestram os lipídios, elas desorganizam as membranas. Então, ela desestrutura o ambiente externo e isso já é suficiente para eliminar qualquer bactéria, qualquer vírus envelopado, qualquer fungo que esteja causando uma infecção. Por isso que eu falo, a monolaurina não mata porque é tóxica. Ela mata porque desorganiza a arquitetura que sustenta o patógeno. E para variar, a gente está bem atrás, né? Lá fora, se procura nos sites americanos, monolaurina é vendido como suplemento alimentar.
tá? Suplemento alimentar. Por quê? Porque ela previne várias doenças. Então, eu posso usar como um tratativo ou posso usar como um preventivo, tá? Então, aqui, né, é muito claro, ela não é tóxica, ela desorganiza a arquitetura, tá? Vamos pegar um exemplo de como ela age diferente de um antibiótico. Eu peguei aqui um exemplo do ciprofloxacino, né, uma fluoroquinolona. Ciprofloxacino, tá? Ele age inibindo DNA girase e a topoisomerase 4 bacteriana, tá? Então, a topoisomerase 4 bacteriana e a DNA girase. Essas enzimas são essenciais para quê? Para a replicação do DNA bacteriano, fúngico, viral, para transcrição e divisão celular e também resulta na quebra do DNA bacteriano. Mas lembra que eu falei que a fração do DNA bacteriano pode servir como sinalizador para criar resistência? Tá aí. Por que que a maioria dos antibióticos hoje estão com resistência, né? É uma ação extremamente eficaz, mas também extremamente agressiva. Por quê? Porque ela não age apenas no patógeno-alvo. Uma ciprofloxacina, por exemplo, ela afeta qualquer bactéria que esteja metabolicamente ativa. Então, grande parte da microbiota intestinal vai para o beleléu, né? Então, o que que isso gera na prática? Desbiose profunda, perda da diversidade bacteriana, aumento da permeabilidade intestinal. Quanta gente já tem com o intestino vazando? Daí o antibiótico aumenta mais isso. Crescimento de fungos oportunistas. Ou seja, o antibiótico vai matar mais rápido, mas deixa um rastro biológico devastador, se a gente for parar para pensar. Por isso que a gente deve usar antibióticos de forma consciente. Não é com a minha conhecida lá, minha amiga, né? Não, estou feliz porque não usei antibiótico. Ano passado eu usei umas 6 vezes. Eu comparo a monolaurina, né? Ela não quebra o DNA, ela não bloqueia a síntese proteica, ela não inibe a síntese de enzimas, enzimas que são vitais, ela não provoca lise explosiva indiscriminada, tá? Ela age desorganizando a membrana, tá? Destruindo o biofilme, colapsando a arquitetura que sustenta o patógeno, tá? É como a diferença de eu ir quebrando os pilares para desmanchar um prédio, ir quebrando as paredes, os pilares, e tirando aos poucos. Vocês já viram, tá? Mas aqui, por exemplo, em Santa Catarina, Balneário Camboriú, né, eles estão destruindo prédios altos, 20, 25 andares. Só que eles não podem implodir, eles não podem explodir o prédio. Eles botam uma rede escavadeira e vai destruindo a estrutura. É diferente de eu explodir, né? Explodir um prédio, tá? É um antibiótico. A monolaurina vai desestruturando para que essa estrutura entre em colapso. E quando essa estrutura entra em colapso, o que acontece? O sistema imunológico, nosso sistema imunológico consegue agir, tá? E os tratamentos voltam a funcionar. A microbiota saudável não é destruída neste processo. Nem tudo vem do coco, nem tudo que vem do coco é a mesma coisa. Fernando, por que que tu está falando isso? Porque falar que usar o óleo de coco vai ter efeito antifúngico, tá? É muito forte. Fernando, por que que é muito forte? Eu digo, vou botar óleo de coco no absorvente para melhorar a microbiota, tá? Gente, para comigo. O ácido láurico que eu tenho no óleo de coco, ele precisa ser transformado em monolaurina para ter o efeito antifúngico, para ter o efeito antibiótico, para ter o efeito antiviral. Então, uma coisa é uma coisa. A polpa do coco, né, aquela polpa branca,
Tem óleo de coco ali? Tem. Só que a polpa branca é rica em fibras, em outros nutrientes, né? E se torna muito imprevisível dizer que vai ter efeito, tá? Então, comer o coco não é um tratamento antimicrobiano. Ah, o óleo de coco. O óleo de coco tem triglicerídeos de cadeia média, especialmente ácido láurico. Só que ele é muito bom para energia rápida, para suporte mitocondrial, tá? Pode trazer alguma ação antimicrobiana indireta, mas aqui que está o ponto-chave. O óleo de coco não é a monolaurina. Para que o óleo de coco exerça ação antimicrobiana, significa primeiro, ele precisa ser digerido. O ácido láurico precisa ser liberado. Então, eu vou tomar um óleo de coco, comer o óleo de coco, ele vai ter que ser digerido para liberar ácido láurico. O ácido láurico liberado precisa ser convertido em monolaurina. Essa conversão pode não ser completa, não é padronizada, não é uma garantia. Ah, Fernando, mas eu já uso óleo de coco no absorvente, funcionou. Gente, eu não tenho padronização clínica. E isso é o que diferencia o uso empírico do uso científico. Eu estou falando do uso científico da monolaurina. Quer, né, ficar mais tranquilo, por exemplo, sobre o uso da monolaurina? É muito fácil. O leite materno tem monolaurina. E isso explica muito do efeito antiviral, antibiótico que tem do leite materno, tá? Então, eu tenho monolaurina como uma forma de segura, padronizada e que garanta efetividade. Vamos entrar aí no mecanismo de ação, né? Tudo que a gente viu agora, biofilme, arquitetura do patógeno, estrutura anfipática, né? Converge, vamos dizer, para esse momento. Por que, Fernando, para esse momento? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, dá licença. Por que converge para esse momento? Tá? Porque a gente vai entrar numa ação, por exemplo, sobre vírus envelopados. Quando a gente fala da ação antiviral da monolaurina, a gente está falando principalmente de vírus envelopados, tá? Epstein-Barr, Epstein-Barr, herpes simples ou zoster, tá? Pode ser herpes tipo 1, tipo 2, citomegalovírus, influenza, HIV. Vai eliminar HIV? Não, mas só que você precisa ver um estudo que tem muito bacana. Um pequeno grupo de pacientes com HIV com o uso da monolaurina melhora da imunidade, dos marcadores imunológicos, CD4, tá? Então, seria interessante, vou parar com coquetel no HIV? Não, mas eu potencializo o efeito, tá? Então, falando de vírus envelopados. Fernando, como é que funciona, tá? Se ele funciona na membrana lipídica, tá? Esse vírus envelopado, ele tem uma membrana lipídica, uma membrana que funciona para infectar a célula. Sem essa membrana, o vírus não consegue ter adesão à célula, não há fusão para dentro da célula, não há penetração celular, não há infecção viral, tá? E é aí que a monolaurina entra. Como é que a monolaurina entra, Fernando? Primeiro, inserção na camada lipídica, tá? Inserção na camada lipídica viral. A monolaurina tem a afinidade por estrutura lipídica. Então, quando ela entra em contato com um vírus envelopado, ela se insere diretamente nessa camada bilipídica do envelope viral. Isso acontece sem precisar entrar na célula. Então, lá, as pessoas que estavam sendo infectadas por um vírus, a monolaurina já está agindo. Por isso que os médicos lá que tiveram Covid com menor intensidade e tinham mais monolaurina circulante, é porque eles estavam aqui, ó,
ela já estava agindo na camada bilipídica do envelope viral, tá? Então, ela não precisa entrar na célula, ela não precisa ativar nenhuma enzima ou depender da replicação viral. Ela inibe justamente essa entrada do vírus dentro da célula para que ocorra a replicação. Então, ela literalmente entra na membrana viral, impede que o vírus entre para dentro da célula, impede a replicação viral. Segundo passo, desestabilização da membrana, tá? Uma vez inserida na camada bilipídica, a monolaurina altera a fluidez da membrana, desorganiza o fosfolipídio, rompe a organização estrutural do envelope viral. Essa membrana deixa de ser estável. Então, o vírus pode até ainda existir estruturalmente, mas ele perde a funcionalidade. É como um carro com motor. O motor está intacto, só que o chassi está completamente deformado. Adianta o motor funcionar se o carro está todo torto e não vai andar? É isso. O vírus está deformado e não consegue fazer replicação, não consegue entrar na célula. Ela ainda inibe, tá, a fusão e a penetração celular. Para infectar uma célula, o vírus precisa reconhecer receptores, aproximar da membrana celular, fundir seu envelope com a membrana da célula. Quando a membrana viral está desorganizada, não ocorre fusão e não ocorre penetração. E por último, a redução da infectividade, tá? Seria um virucídio, né, direto. Então, a monolaurina não apenas reduz a replicação, não apenas freia o vírus, mas reduz a capacidade do vírus de infectar novas células. Então, por isso que ele pode ser utilizado aí em infecções virais. Então, a monolaurina não vai depender do ciclo viral. Então, se o vírus não estiver ativo, vamos falar de um vírus da herpes, se ele não está ativo, ela não depende do ciclo estar ativo ou não. Ela vai atacar esse vírus. Ela não depende da replicação. Ela pode ser usada tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Ela não depende da fase ativa da infecção, tá? E quer ver um exemplo fantástico disso? Tá? Que ela independe da replicação, ela tem uma ação estrutural, né? Ela tem baixo risco de resistência. Quer ver um artigo que mostra justamente isso? Esse artigo aqui, ó, tá? Um dado extremamente marcante da literatura. É um artigo da Science Reports de 2021, é do grupo da Nature, avaliou 51 profissionais de saúde, todos expostos ao mesmo risco de infecção pelo SARS-CoV-2, tá? Ou seja, mesmo ambiente de trabalho, mesmo tempo de exposição, mesmo período, mesmo risco. O que aconteceu? Partes desses indivíduos se infectou, parte deles não se infectou ou teve uma infecção de baixa intensidade. A pergunta dos pesquisadores foi simplesmente, né, genial. Eu digo por quê? Eles perguntaram: qual a diferença metabolicamente, tá? Para determinar quem se infecta e quem não se infecta. Então, eles coletaram soro sanguíneo e aplicaram a abordagem de metabolômica. Fernando, consigo fazer esse exame? Não tem disponível para laboratório, não tem laboratório comum. Eles são usados para estudos, né? Então eu não consigo determinar quanto que eu tenho de monolaurina hoje, ainda, né? No nosso sangue, tá? O achado central desse estudo foi, entre todos os metabólitos analisados, um deles chamou mais atenção: monolaurina circulante. Os indivíduos que não desenvolveram Covid-19 apresentavam níveis mais elevados de monolaurina no soro quando comparados aos que se infectaram. Isso é extremamente importante. Então, se tem infecção viral, quer usar como um preventivo ou como um tratativo, né? Pode ser utilizado, tá? Porque aqui a monolaurina foi usada como tratamento, ela apareceu como um marcador associado à proteção, tá?
tá? Ela não foi usada como um tratamento, ela apareceu como um marcador de proteção. Ou seja, indivíduos com maior presença sistêmica de monolaurina apresentaram menor risco de infecção, mesmo sob alta exposição viral. Fernando, o que é que significa isso, tá? Na clínica, o que é que esse artigo mostra? Não é só pegar ou não pegar o vírus, é o estado do metabolismo basal do indivíduo. O terreno biológico dele tinha monolaurina e isso passa a ser visto como um componente do ambiente metabólico protetor. Então, essa monolaurina passa a ser vista como a capacidade de resiliência imunológica e não apenas a um efeito farmacológico pontual. Isso, claro, abre espaço como estratégia preventiva, como protocolo de manutenção, como suporte em profissionais de risco, né? Isso são as conclusões que o artigo traz. E eu trago mais uma coisa importante, né? Que eu chamei aqui de honestidade científica. O estudo não diz que a monolaurina impede 100% a infecção. Tá? O estudo não diz que a monolaurina é uma vacina antiviral. Antes que está, monolaurina é uma vacina antiviral. O estudo não diz que a monolaurina substitui tratamentos médicos. O que ela mostra é que algo muito sofisticado, a molécula da monolaurina, que tem no leite materno, tá? Algo muito sofisticado faz a proteção antiviral. Exatamente isso, tá? O tipo de evidência que mostra o que acontece. Então, existe uma associação clara entre níveis de monolaurina e proteção antiviral. Isso faz todo sentido, né? E esse não é um artigo único, isolado. Aqui tem outro artigo, ó. O valor de corte ideal para a monolaurina sérica que proporciona eficácia protetora foi identificado como 0,40 microgramas por ml. Níveis séricos mais elevados de monolaurina parecem estar associados a um risco reduzido de Covid-19, sugerindo seu potencial como suplemento alimentar protetor contra a infecção por SARS-CoV-2. Um estudo de coorte com 1.000 pacientes. Tá? Um estudo de coorte com 1.000 pacientes. Então, sim, esse estudo reforça três conceitos chaves que eu já passei para vocês. Monolaurina tem ação antiviral estrutural. Ela pode atuar como um cofator de proteção metabólica. A resposta ao vírus depende do ambiente bioquímico do hospedeiro. Ou seja, não é só o vírus que importa, é o terreno onde ele tenta se instalar. Um terreno rico em monolaurina, o vírus não consegue se instalar. E não é só isso, não é só contra o vírus, né? Contra bactérias, contra fungos, contra leveduras, contra o biofilme bacteriano, tá? Então, a ação da monolaurina também vem, né, sobre bactérias e fungos. Então, vamos avançar um pouquinho mais, né? E aqui começa um ponto importante que eu até coloquei aqui, né? A monolaurina não atua da mesma forma em todas as bactérias. Ah, por isso que ela não elimina bactérias boas? Tem um perfil de ação seletivo. E daí a gente precisa entender um pouco, né? Voltar lá para a biologia básica, né? Entender um dos pontos mais importantes quando a gente fala de monolaurina em algumas bactérias. Nessa imagem a gente tem à nossa esquerda, né, uma bactéria gram positiva, à direita uma bactéria gram negativa. A diferença estrutural entre elas, do ponto de vista farmacológico, é gigantesca, tá? Por que, Fernando? A bactéria gram positiva, aqui do lado esquerdo da tela, tá? Ela não possui membrana externa adicional.
Isso significa que qualquer substância que tenha afinidade por lipídios consegue atingir a membrana citoplasmática com muito mais facilidade. Opa, a monolaurina vai conseguir atingir essa estrutura de bactérias gram-positivas com muito mais facilidade do que as bactérias gram-negativas. É isso que tu quer mostrar, Fernando? É isso que eu quero mostrar, tá? Quando eu olho para a gram-negativa, vocês veem que a estrutura é muito mais complexa, né? Então, a vantagem, né, da monolaurina em bactérias gram-positivas, tá? Mas eu digo que isso não é uma limitação, tá? Por que não é uma limitação? Isso não é uma falha da monolaurina. Isso é o que confere a ela a inteligência seletiva. Porque ela atua preferencialmente onde há maior dependência de membrana lipídica, onde o patógeno é mais vulnerável. Então, muitas bactérias comensais gram-negativas permanecem preservadas. Então, isso explica porque na prática, né, tem menos desbiose, tem menos efeito rebote, tem menos candidíase secundária, tem menos infecções pós-antibióticos quando eu faço uso da monolaurina. Esse mesmo pensamento vale também para biofilmes. Fernando, e tem estudos? Tem. Olha aqui, olha que interessante, tá? Esse estudo muito recente, 2025, publicado na Science Reports também, do grupo da Nature, né? A monolaurina inibe Staphylococcus aureus resistente a antibióticos em pacientes com dermatite atópica. Esse trabalho é importante por vários motivos, tá? Mas quando eu li ele e fiz uma análise, eu vi que, primeiro, não é mais um estudo teórico, porque foi avaliado em pacientes reais, com dermatite atópica, uma condição clínica real, tá? Tinha disfunção da barreira cutânea, tinha inflamação crônica, tinha Staphylococcus aureus de colonização recorrente, tá? Muitas vezes ali resistente a antibióticos, ou seja, um modelo clínico. E o que, que os autores observaram aqui? Tá? Que a monolaurina foi capaz de inibir Staphylococcus aureus, inclusive cepas resistentes a antibiótico. Aqui vem o ponto mais importante, né? Não apenas pelo efeito bactericida, que concordam comigo que a monolaurina agiu aqui como um antibiótico, né? Ele diminuiu fatores associados à virulência. Isso reforça, tá, que a monolaurina não age como um antibiótico clássico. Ela age desorganizando a estratégia do patógeno. E deixa eu fazer uma conexão aqui com vocês, tá? O que acontece, né? Três pontos chaves da aula. Vamos lá, maior eficiência em bactérias gram-positivas. Staphylococcus aureus é gram-positivo. Altamente dependente de integridade da membrana. É dependente da sinalização de virulência. Monolaurina acabou com isso. Interferência, invulnerância e comunicação. A monolaurina não precisa matar tudo. Ela reduz a capacidade do patógeno de aderir, de persistir, de inflamar e principalmente de recidivar. Terceiro, a atuação em cenários de resistência antibiótica. Qualquer paciente que tiver com resistência antibiótica entra com a monolaurina. Isso é extremamente relevante, tá? Principalmente num cenário que antibióticos de uso tópico falham, antibióticos sistêmicos geram efeitos rebote e o paciente entra em um ciclo de recidiva. Então, esse estudo abre espaço para a gente pensar sobre isso. A monolaurina como um adjuvante em infecções cutâneas recorrentes, uma alternativa funcional em paciente com histórico de resistência, um suporte em doenças inflamatórias associadas a infecções bacterianas, dermatite atópica, impíntico, foliculites, tá? Infecções pós-antibióticos. Então, é isso, tá? E mais uma vez, vou trazer uma honestidade científica.
em relação a esse artigo da Nature. Monolaurina não substitui antibióticos em infecções graves, mas ela funciona muito bem, tá? Então o artigo não diz que ela é um antibiótico, só que ele mostrou que ela funciona muito bem como antibiótico em Staphylococcus aureus em dermatite atópica. Ele não falou que a monolaurina cura a dermatite atópica, apesar dos resultados mostrarem isso, tá? Nas considerações finais, eles trazem isso, mas só que é visualmente. A gente consegue ver esses resultados, tá? Então, isso, tá? Mostra, né? Esse estudo mostra que a monolaurina não compete com o antibiótico. Ela potencializa o antibiótico. Fernando, e em fungo? Funciona. Levedura, funciona. Eu trouxe aqui, né, um artigo com foco em Cândida, tá? Mas, olha aqui, ó, um grupo controle com 3% de álcool, fluconazol e monolaurina, tá? O efeito antifúngico da monolaurina foi melhor do que o do fluconazol. Só para vocês terem uma ideia. O que que a monolaurina faz no fungo? O mesmo que ela fez no vírus, o mesmo que ela fez na bactéria. A monolaurina não age apenas matando a cândida, ela reduz a capacidade da cândida de adesão, dificulta a transição para formas mais invasivas, ela interfere diretamente na formação do biofilme fúngico, tá? Por isso que na prática clínica ela pode ser extremamente útil em candidíase de repetição, em candidíase associada a desbiose intestinal, candidíase vaginal recorrente, tá? Quadros de candidíase pós-antibióticos. Então, sim, tem ação antifúngica também. Então, a monolaurina não apenas inibe a cândida, ela desmonta, ela destrói o biofilme, desorganiza a membrana e reduz a inflamação local, segundo esse estudo. Outro ponto forte, tá? Interfere na sinalização de virulência. Core sensing. O que é isso, Fernando? Core sensing, tá? É um dos pontos mais sofisticados da monolaurina. E assim, ó, se vocês pararem para estudar biofilme, vocês vão entender que todas as infecções hoje, tá? Fúngicas, bacterianas, o grande problema é o biofilme. Bactérias, fungos, eles não agem isoladamente. Eles se comunicam. Esse processo de comunicação é essa interferência na sinalização de virulência, core sensing. É através desse mecanismo que os micro-organismos vão decidir quando formar biofilme, quando produzir toxinas, quando aumentar a virulência. Então, eles vão interferir nessas vias de sinalização. Esse estudo mostra, por exemplo, que a monolaurina reduz a produção de exotoxinas, interfere em sistemas regulatórios de virulência, como, por exemplo, o sistema AGR, em Staphylococcus aureus, por exemplo. A monolaurina, ela acaba com a capacidade do patógeno de se organizar coletivamente. Eu digo assim, ó, ela quebra o sindicato. Se ela quebra o sindicato, acabou as greves, né? Acabou o burburo. Eu digo que ela quebra a organização do narcotráfico. Se ela quebrar a organização do narcotráfico, acaba com a distribuição de drogas. Tá? Para fazer uma analogia aqui para vocês. Mas cientificamente, não é apenas enfraquecer a bactéria, o fungos, o vírus. Ela quebra a comunicação do grupo. É como se o patógeno perdesse a coordenação, perdesse a estratégia e ficasse vulnerável. Vulnerável para quem? Para o nosso próprio sistema imunológico. Isso explica porque a monolaurina vai reduzir recorrência
vai potencializar outros tratamentos, vai dificultar a persistência do patógeno no organismo. Então, aqui, ó, repita mentalmente comigo, tá? A monolaurina não é um antibiótico clássico, nem um antifúngico convencional. Ela é um modulador estrutural e funcional do patógeno. Ela quebra a membrana, ela diminui a virulência, ela acaba com a comunicação, ela destrói o biofilme e tudo isso sem destruir indiscriminadamente a nossa microbiota saudável, tá? Agora vocês entenderam por que que eu venho batendo aqui mostrando, né? A monolaurina então age sobre vírus, sobre bactérias, sobre fungos e, por último, nesse elemento decisivo, o biofilme. Essa estrutura do biofilme é o que torna as infecções crônicas, recorrentes e resistentes. Fernando, tá? O que é o biofilme, né? Por que que tem algo que transforma uma infecção simples em um problema crônico? Biofilme não é só o aglomerado de bactérias, tá? Na prática clínica, a matriz extracelular, essa matriz do biofilme, rica em polissacarídeos, rica em proteínas, rica em lipídios, rica em DNA extracelular, isso faz com que crie uma capa protetora. Isso causa baixa penetração de antibióticos, cria um sistema de proteção através da redução da atividade metabólica. Já falei sobre isso. Mas o pior de tudo, melhora o sistema de comunicação, tá? Eu digo que essa comunicação do biofilme é mais intensa que o grupo de fofoca no WhatsApp da minha esposa lá. Que a mulherada fofoca no WhatsApp, né? É mais intenso a comunicação do que os grupos de fofoca, tá? E é por isso que antibióticos não funcionam, porque o sistema falha. O antifúngico alivia o sintoma, mas a infecção retorna. E o paciente entra em ciclos repetidos de infecção, retorna, retorna, tá? Como é que a monolaurina consegue quebrar esse sistema? Primeiro, rompimento da matriz celular. Então, ela atua diretamente na estrutura do biofilme. Segundo, desorganização da estrutura do biofilme. A monolaurina reduz significativamente o desenvolvimento e massa de biofilme. Terceiro, queda na virulência e na recorrência. A monolaurina inibe a produção de exotoxinas, interfere nas vias de sinalização. E quarto, mais susceptibilidade a antimicrobianos após abrir o filme. Então, a monolaurina não só mata, né? Não só mata, ela desorganiza o ambiente onde o patógeno sobrevive. Tá aí, né? Fernando, é só isso? Não, além disso, ela também modula a microbiota intestinal. Melhora. A administração de monolaurina oralmente atenuou colite induzida por DDS, reduzindo infiltração de células inflamatórias e modulando a expressão imune na mucosa intestinal. Monolaurina repara a barreira intestinal. São estudos. Depois eu vou mandar os materiais com as referências para vocês, tá? Mas tem muito estudo. Aplicação clínica funcional. A monolaurina não substitui tudo, ela organiza o campo biológico. Então, dá para usar como adjuvante e tratamento. A escolha de vocês. Eu mostrei para vocês que ela trata, mas ela pode ser usada como adjuvante também. Vamos para o primeiro, aplicação clínica. Olha, o estudo. Ah, Fernando, é só 15 pacientes com HIV positivos, tratados por 6 meses, 2,4 gramas por dia de monolaurina. Redução da carga viral em 73%. Aumento do CD4 em 46,4%. O HIV ataca os linfócitos TCD4, que são cruciais para o sistema imunológico. O HIV usa
para replicar e se espalhar, enfraquecendo as defesas do corpo. Então, a monolaurina aumentou o CD4, aumentou, reduziu a carga viral com 2.400 miligramas por dia, 600 miligramas 4 vezes ao dia, tá? O estudo de 3 a 6 meses. Olha aqui os resultados. Ou se tem um resultado desse em HIV, o que vocês querem mais discutir? Infecções respiratórias, influenza, SARS-CoV-2, né? Outras infecções respiratórias, como RSV, o vírus sincicial respiratório, né? Tem dois estudos que eu peguei que mostram justamente que as revisões apontam para uma atividade virucida contra influenza, herpes, SARS-CoV-2 e citalomegalovírus, tá? Os níveis plasmáticos mais altos de monolaurina, menor risco de infecção por SARS-CoV-2. Fase aguda, 1.200 a 4.000 a 2.400 miligramas por dia. Dois comprimidinhos, tá? Como assim, Fernando? Comprimido. A gente manipulou em comprimido, tá? Não sei se dá de ver aqui. Comprimidinho, bem fininho. Só engolir o comprimidinho. 600 miligramas tem aqui, tá? 600 miligramas 2 vezes ao dia de monolaurina. 14 a 30 dias em fase aguda e eu posso fazer 600 miligramas por dia ou até 1.200 miligramas por dia, contínuo, tá? Por 3 meses, como preventivo. Tá vindo o inverno? Tô com muita infecção? Toma como preventivo. Montei um protocolo aqui, ó. Monolaurina 600 miligramas, 2 vezes ao dia. A monolaurina tanto no pré quanto no pós-viral, pode ser utilizado, tá? Ela age desorganizando, então, o envelope lipídico dos vírus. É indicado tanto na fase aguda quanto na fase crônica. O trio de ouro, vitamina D, base imunológica, base anti-inflamatória, regula, vitamina D, regula a imunidade inata e adaptativa, e aqui um fitocomplexo com vitaminas, o astragalus, tá? Estimula a resposta imunológica sem hiperativação. O astragalus, além de adaptógeno, é um ativador do sistema imunológico, ó, daqui, tá? E o pessoal não fala muito do astragalos. Timomodulina, maturação dos linfócitos. Lisina, zinco, NAC, suporte antiviral, tá? Então, tá aí, ó. O ATA magnésio, um magnésio altamente biodisponível. Fernando, dengue chikungunya, posso usar monolaurina? Pode usar monolaurina. Vai auxiliar também na redução da infectividade de vírus envelopados e na modulação da resposta imune. No caso da dengue e da chikungunya, vai contribuir para controle viral e para a prevenção de infecções secundárias oportunistas, já que deprime muito o sistema imunológico. Anti-inflamatórios, antioxidantes, no caso de dores articulares, principalmente na chikungunya. PA Bioactive, vitaminas do complexo B, muito importantes, tá? Principalmente para recuperação da fadiga, recuperação aí da função mitocondrial, recuperação do sistema nervoso, são importantes também. E a vitamina D que vai agir aí no sistema imunológico, como eu já mencionei. Herpes simples, monolaurina, 600 miligramas, 2 comprimidos 2 vezes ao dia por 15 dias. Lisina, tomentosa. Tomentosa é outro fitoterápico que não se fala muito, mas é muito bacana. Ele é um anti-inflamatório, só que ele atua como diminuindo a replicação viral, tá? Então, ele, além de modular o sistema imunológico, ele tem uma resposta antiviral muito bacana, direcionada para o herpes, tá? Então, o antiviral tópico da minha monolaurina. Fernando, pode fazer uso tópico da monolaurina? Pode, não tanto pode, como pode fazer também uso tópico para a mucosa. Tá aqui, ó, um creme vaginal com monolaurina, 600 miligramas.
em 5 ml de creme vaginal, tá? Então, posso usar tanto para mucosa, um creme oro, tá? Né? Um óleo dispersível para aplicar na mucosa. Posso aplicar na narina. Posso aplicar. Vou falar ainda nessa questão da aplicação, por exemplo, nasal, tá? H. pylori. H. pylori eu tenho aqui, tá? Duas fases no protocolo. Primeira fase, ação antimicrobiana e modulação inflamatória. A segunda fase de reparação da barreira da mucosa e microbiota, tá? Monolaurina, óleo de orégano e o fito, que é berberina, cúrcuma, extrato de alho, tá? Ambos vão agir ali no H. pylori, tá? Então, posso usar no tratamento do H. pylori, certo? 60 comprimidos, um comprimido 2 vezes ao dia, então vai fazer tratamento por 30 dias na primeira fase e depois na fase de manutenção 4 semanas. Importante, não parar de tomar o cloridade betaína, uso contínuo. Por quê, Fernando? A betaína, o cloridrato, auxilia na restauração da acidez, tá? A acidez, essa correção da hipocloridria é um ponto-chave na recidiva, para evitar a recidiva de H. pylori, certo? Aqui, ó, sinusites de repetição, monolaurina, um spray nasal com resveratrol, monolaurina e a tintura de própolis verde. Também vou usar aqui como spray nasal um imuno e anti-inflamatório, tá? Também aí no caso de sinusites e rinites. Falei da dermatite atópica, monolaurina. Também posso utilizar aqui, ó, monolaurina oral. Uma coisa importante, tá? Que a gente vê na questão da dermatite atópica por Staphylococcus aureus é uma baixa do Lactobacillus johnsoni. Então eu posso usar ele também tópico na forma de creme, tá? Importante é que essa base não tenha água para proteção do Lactobacillus johnsoni, probióticos de uso oral e o Adidal, que está relacionado à histamina, tá? Então tem muita dermatite atópica que está associada à intolerância à histamina. Então vai causar vermelhidão, essas reações inflamatórias. Então, interessante o uso aí do Adidal. Candidias de repetição, monolaurina, óleo de orégano, posso usar óvulos, tá? De monolaurina com ácido bórico, por exemplo. Posso usar o creme vaginal de monolaurina, 600 miligramas de monolaurina. Posso colocar ácido bórico aqui no creme? Posso. Posso associar também o ácido bórico no creme. Aqui, uma ação antifúngica que é a berberina, né? E um sabonete íntimo funcional com monolaurina, o própolis, o ácido láctico para manter o pH fisiológico aí em 4 e o probiótico de uso oral. Infecções urinárias de repetição, monolaurina, manose super seguro também no tratamento de infecções urinárias, um probiótico e uma ação antifúngica e anti-inflamatória, cranberry, berberina, quercetina e vitamina C. Então, na dose certa, no tempo certo e no contexto clínico correto, é assim que a gente consegue aplicar a monolaurina na prática clínica. Então você, a partir de amanhã, já consegue aplicar a monolaurina aí na sua prática clínica, mudando a vida de muitos pacientes, né? Então, a monolaurina deixa de ser um ativo, né? E passa a ser um diferencial clínico real para os seus pacientes. Tudo isso que eu mostrei só faz sentido se o ativo tiver qualidade, padronização e confiabilidade, tá? Isso é extremamente importante porque, Fernando, a gente importou, tá? Hoje nós somos a única farmácia no Brasil, pode pesquisar, a única farmácia no Brasil que tem monolaurina. E a gente trouxe de um grupo, tá? Que é um grupo que tem uma gama de ativos muito grande e uma qualidade indiscutível, tá? Melhor cúrcuma do mercado é deles, tá? E eles têm a monolaurina. Quando eu vi no portfólio, eu disse, pá, nós temos que trazer essa monolaurina para o Brasil, tá? Então, monolaurina não é tudo igual. Matéria-prima, o processo de obtenção, a padronização, a estabilidade, tá?
isso tudo muda e vai dar resultado clínico diferente, tá? Então, o que que vocês precisam fazer, né? Experimentar na prática clínica. Não é, vamos dizer assim, né? Não acredita só no Fernando. Vê o resultado no consultório, nos seus pacientes, tá? Como eu sempre falo, né? Aqui está o meu pote, ó, tá? Eu sempre testo antes, eu uso antes as coisas para entender, tá? E para vocês usarem a monolaurina, tá? A Maria ou a Thalita vai colocar ali nos grupos, tá? Uma condição especial. Então, o kit teste para vocês experimentarem em algum parente, na mãe, no avô, no tio, na sobrinha, né? E acompanhar os resultados clínicos, tá? Então, Maria e Thalita vão botar aí uma oferta, tá? Essa oferta não é oferta de marketing. Por quê? O que eu quero, na verdade, tá, é que vocês transformem a monolaurina numa ferramenta clínica. Começo, meio e fim, tá? Usou a monolaurina, vocês vão ver os resultados e vão ver o resultado final no tratamento do paciente, certo? E para encerrar, vamos fazer uma recapitulação rápida, né? Falamos de um ativo que não age por toxicidade, a lógica dele não é matar tudo indiscriminadamente, ele respeita a fisiologia, a bioquímica. A monolaurina atua desorganizando a estrutura que sustenta o patógeno, a membrana, o biofilme, a virulência, a capacidade de adesão. Então, pode agir em bactérias, especialmente gram-positivas, fungos e leveduras, tá? Vírus envelopados. E o grande diferencial é um antimicrobiano natural, seletivo, inteligente, é um antiviral inteligente, seletivo, é um antifúngico inteligente e seletivo, tá? Muito obrigado, né? Espero que vocês nos próximos encontros, na verdade o próximo encontro já vai estar agendado, tá? Vou dar uma dica aqui do que a gente vai falar, tá? Olha aqui, ó, separei esse estudo, tá? O leite humano contém 3.000 microgramas por ml de monolaurina, tá? 3 miligramas, vamos transformar? 3 miligramas por ml de monolaurina. Em comparação com leite bovino, que não tem nenhum, e fórmula infantil, que não tem nenhum. Então, convite para vocês, vamos falar aí de fórmulas infantis. Ainda mais da notícia que eu vi hoje, né? Nestlé recolhe todas as fórmulas infantis por contaminação, tá? Cada vez mais a gente tem que ficar atento. Então, vou fazer uma aula exclusiva para prescritores da Farmácia Maria Rocha. Fique atentos do grupo. Então, quarta-feira da semana que vem, dia 14 de janeiro, às 19 horas. Encontro vocês aqui para falar sobre a Aminobase, essa fórmula limpa, né? Uma fórmula infantil limpa e completa. E como eu sempre termino as minhas aulas, tem gente aprendendo o que você não sabe. 8h27, vou parar por aqui, tá? Deixem suas dúvidas sobre a monolaurina lá no grupo do WhatsApp, tá? Deixa suas grupas lá que nós vamos responder vocês, tá? Sobre as suas dúvidas. Pode colocar lá nos grupos. Eu sei que vocês estão lá no grupo, né? Se alguém que está aqui que veio por convite de um amigo, pede para entrar no grupo da Maria Rocha. Um grupo bacana, a gente tem muita informação. Certo, pessoal? Tem gente aprendendo o que você não sabe. Fico por aqui, um forte abraço e fui!